E aí, gente, tudo bem com vocês? Lauro, a tua impressão da prova de linguagens, primeiramente, o que você achou dela? A impressão da prova saindo, assim, que ela estava mais fácil do que no ano passado. Essa é a minha impressão, me corrijam se eu estiver errado, fala o que vocês acharam aí. No chat, o que vocês acharam da prova também, concordam? Achei mais tranquilo do que ano passado. Ano passado, linguagens 2021 e 2020, tava punk. Punk. Tava vindo numa crescente de dificuldade. E agora a gente tem ali, ó, talvez a volta para um patamar de dificuldade de 2019, 2018. Claro que linguagens teve, como sempre vai ter, questões que vão ter gabarito controverso. Vai ter questão que um gabarito oficial vai botar que é A, o outro vai botar que é C e o outro vai botar que é D. Só um dos três vão isso, né, cara? De longe, né? Sempre tem. Sempre vai ter questão controversa que vai ter discussão. Mas, de novo, é sempre importante a gente lembrar, não é a maioria das questões. A maioria das questões, como as que eu vou mostrar agora, estão dentro de tudo que a gente falou. Tem questão igual a do nosso aulão. Fechou. Isso é igual, importante. a gente resolveu no aulão de revisão, caiu igual de novo, como sempre tem, né? A gente estava vendo também na própria geografia e nas demais áreas. Tem um padrão, né, Lauro? A gente está trabalhando com isso há um certo tempo, a gente sabe que tem um padrão de cobrança, inclusive, até questões que são parecidas com outras anteriores que a gente resolveu no Mega Revisão, ou até mesmo nos aulões, que existe um padrão de cobrança que é sempre aparecendo na prova, ou então alternadamente, que tu bate o olho, cara, essa questão eu já resolvi, só que de outra forma, porque eles mudaram a pergunta, mas a análise é a mesma. Se você entrar na plataforma da Prova Total, que foi nosso aluno o ano inteiro, existe uma aula que se chama vocabulário. E ela diz assim, o nome dela, o título é vocabulário, e depois, palavras comuns no Enem. Vem palavras que sempre aparecem que tu tem que saber fazer a distinção para não errar. Uma dessas palavras é ratificação e retificação. Então, quer dizer, quando a gente fala para o aluno acompanhar todo o nosso cronograma o ano inteiro, claro, a galera que chegou ali no final do ano não começou a estudar desde o início, teve que pegar uma revisão. Quem não fez aula com a gente assistiu só o aulão de revisão. O aulão não dá tempo de falar tudo. Isso aqui tá lá na plataforma como cuidado pro cara tomar. É ratificação e não retificação. Já caiu em outras questões do Enem que tu tinha que saber essa diferença. Função emotiva, qual foi a única coisa que eu te falei de função emotiva que era pra tu cuidar? Botei na tela do aulão do bagulho. Aulão de segunda lá. Função emotiva eu falei pra tu cuidar o quê? Cuida que não é só ligado à emoção. Para ser função emotiva, tem que ter pronome ou verbo de primeira pessoa. A gente destacou. E aí, Alanzinho, como é que foi? Quais são as impressões da prova de história? O que você me diz? Como é que você foi? Olha, uma prova... Bom, ela trouxe temas clássicos. Por exemplo, era Vargas, apareceu ali. Vargas é um dos temas que mais aparecem dentro da prova do Enem. Tratamos, inclusive, junto. Lembra, aluno da prova? Tratamos juntos no aulão, inclusive, na nossa revisão, né? Apareceu ali uma questão interessante, hein? Apareceu uma questão de merovingios, Gália Merovingia. Idade média, né? Sim, Carolíngio, Merovingio, é bem específico, né? Média, ainda alta de média, né? Com formação do feudalismo e tudo mais. De conteúdo sobre a Foi uma Merovingia. questão até bastante interpretativa em alguns aspectos. Tivemos uma questão de Inquisição, bem interessante. E assim, uma pergunta que eu tenho pra te fazer, porque eu sempre, claro, eu não sou da história, mas acompanho sempre os aulões, inclusive, né, os aulões do pessoal da história. Eu quase fiz histórias e fiz até algumas cadeiras na história. E, cara, tipo, geralmente a prova realmente cobra muito mais moderna e contemporânea, né? Sim. A média e muito antiga... assunto com o Brasil, né? Até, por exemplo, Segundo Reinado, que é um dos temas que também trabalhamos juntos, né, pessoal? Citou ali Segundo Reinado, que é um dos temas coringa do Enem quando o assunto é a história do Brasil, Mas né? essas de Idade Média foram uma certa quebra de padrão aí. Uma quebrinha, exatamente. Tá. Mas é normal, né? E o Enem traz, né, pessoal? Sempre traz uma quebra ali com alguma coisa. Filosofia teve quebras, sociologia trouxe aquele eixo cultura. Eu sempre falo, cultura vai cair. Não tem erro, cultura vai cair. Caiu cultura lá pra vocês. Ou seja, entrou ali questões de racismo e tudo mais, que são coisas pertinentes. O Enem sempre tem essa pegada, né, Dudu? Sempre. Até o próprio tema de redação foi muito político engajado. Movimento social tá lá, tem que estar movimento social. Cultura tá lá, trabalho tá lá. Quer dizer, os temas clássicos, né, o eixo sociologia do trabalho, sociologia da cultura, a questão dos movimentos sociais, estava tudo ali passando. Questões envolvendo o gênero, como já aconteceu no passado, no retrasado, sempre presente também, né, pessoal? É uma prova que cobra isso de vocês. É importante lembrar também o repertório que tu tens da redação, né? Das suas aulas de sociologia, de movimentos sociais, da organização social e da história do Brasil, os movimentos de lutas sociais do Brasil são importantes para a gente citar repertório para a redação também. Eu então fiquei super feliz, porque inclusive, quando eu vi o tema de redação, a gente tem aqui numa prova, né, pessoal sabe muito bem, você é aluno da prova sabe disso, nós temos, se não me engano, acho que são três
3 grandes aulas só sobre a questão indígena no Brasil, desde a história à contemporaneidade. Quer dizer, com muito argumento, né, muita coisa para poder usar na hora de você poder fazer uma argumentação adequada, qualitativa, né, como é o interesse, para você matar, né, aquela redação no bom sentido da palavra. Então, a gente conversou muito, pessoal, sobre a prova de geografia do ano passado, já que ela foi uma prova de geografia muito sociologizada, que ela tinha muitas influências das outras áreas. Nesse ano, a gente percebeu uma prova de geografia que era um prato cheio de geografia nos seus mais variados âmbitos, né? Você tinha, o Du vai falar melhor sobre as questões de geografia física, mas em geografia humana havia geopolítica com a Crimeia e uma questão sobre a hegemonia americana, geografia econômica, uma questão do Mercosul, redes e globalização, geografia rural, geografia urbana com macrocefalia urbana, movimento pendular, direitos humanos com uma questão sobre os apátridas, assunto que a gente falou muito. Então, vários assuntos que nós temos aulas na plataforma completa sobre isso, de atualidades ou não, ou de geografia, que estavam aí expostos, e a gente gostou da prova esse ano mais do que no passado. Sim, né? Como o Vitor falou, eu na verdade assino embaixo completamente tudo que ele falou, a prova ela foi muito mais versátil, né? Ano passado, poxa, a geografia física mandou lembranças, né? Esse ano a geografia física veio com algumas questões, inclusive, mais complicadinhas, né? E aí eu estava conversando essa semana com os alunos, e com vocês inclusive, geografia física, quando ela vem no Enem, ela vem com especificidades, ela vem com questões técnicas, tá? Com conceito geográfico, com linguagem geográfica. Então você tinha que saber determinados conteúdos da geografia, coisa que no ano passado não teve. Ano passado teve aquela da sombra, que foi aquela questão que vocês piraram, né? Mas tirando essa da sombra, tinha uma de ciclo geológico, as demais eram questões mais interpretativas, eram questões mais analíticas. Também são analíticas, né, Vitor? Nenhuma delas a gente não pulou, todas usamos o texto, todas, sem exceção, comando, texto, análise. Então a gente faz exatamente aquilo que a gente diz para vocês fazerem também na hora de resolução da questão. Ou seja, nenhuma delas eu pulei o texto, não tenho coragem de fazer isso com o Enem. Porém, não era apenas uma interpretação, ela vinha de algum conhecimento técnico envolvido sem nenhum tipo de dúvidas, tá bom? O GG resolveu essa questão também na live na semana passada, uma questão de 2020 muito parecida, que chega a parecer uma reciclagem de tão parecidas que são as duas questões. Fala em jazidas minerais metálicos, fala em escudos cristalinos, fala em combustíveis fósseis, fala em calcário, que é sedimentar, enfim. É muito parecido com outras questões anteriores. Ou seja, não é uma questão, assim, não é a mesma questão, mas é a mesma análise, né, Vitor? É Sim, a mesma análise. Exato, é a mesma análise. É a mesma análise. Ou seja, o padrão você tem que ficar ligado, tá? E assim, gente, quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema na plataforma, a gente tem várias aulas sobre esse assunto, sobre o desenrolar da guerra da Ucrânia. Nossa primeira live dessa semana, na primeira e na segunda, a gente tocou também nesse assunto, ok? E um assunto também que foi tema da nossa live foi blocos econômicos. Falamos sobre o ex-NAFTA, que agora é USMCA, que o pessoal sempre lembra de uma música, inclusive eu também lembro, eu lembro. Todos nós lembram. NAFTA é naftalina, USMCA é o IMCA, né? União Europeia, e falamos sobre o que mais nos cabe, que é o Mercosul, que estava também e desembocou na nossa prova do Enem desse ano. Em relação à nossa prova aí, cara, adorei, viu, Dudu? Gostou? Adorei. Ela foi surpreendente, ao mesmo tempo que ela não foi. Ela foi tudo ao mesmo tempo, assim, foi uma delícia. A pessoa disse que achou difícil filosofia, cara. E eu acho que sei o porquê. Eu vou chutar, de repente, foi alguma coisa voltada aí pro Foucault, para Hannah Arendt, Merleau-Ponty aí, quem sabe, junto com Deleuze. Enfim, essa é a parte surpreendente, né? Que a gente teve aí alguma coisa voltada muito para a filosofia contemporânea. Não é muito padrão, né? O padrão, normalmente, a gente tem filosofia moderna, que não apareceu dessa vez, mas a gente teve filosofia antiga. E aí é curioso, né, que em 2019 a gente teve uma prova que foi o inverso, né? A gente teve muita filosofia moderna e não teve filosofia antiga. E outro fator curioso também é que a gente não teve aí o Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A gente teve aí pré-socráticos e depois filosofia helenística. Vamos resolver daqui a pouquinho o exercício disso aí. Sempre se espera esses caras e dessa vez não veio. Não veio. E é a nossa santíssima trindade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, assim, né? Ou os três porquinhos. E que também a gente tem que entender, galera, que assim, né, povo? Claro que a gente sempre olha para padrões de prova, né? Os padrões eles sempre existem, só que também a prova, por ser um ambiente seletivo, por estar selecionando, eles também vão tentar fugir de padrão para pegar a gente um pouco na surpresa, para ver se a gente está estudando o conteúdo também, não apenas a estratégia de prova, não apenas a prova em si. Então, tanto que o Alan falou que caiu ali Idade Média, que não é tão comum ter esse padrão de prova, escala caiu esse ano, por exemplo, teve uma PPL que caiu escala, então realmente existem padrões, a gente tem questões que elas
elas repetem a mesma análise, mas tem questões, por outro lado, que vão surgir da cartola para a gente poder ver aí se o aluno aprendeu ou não o conteúdo de fato. Então, esperem sempre quebras de padrões ao mesmo tempo, de encontrar esses padrões. É sempre importante estar preparado para tudo. Exato. Então foi demais. Eu gostei bastante, mas aí sou suspeita para falar, né? Afinal de contas, amo a filosofia, mas ela seguiu um padrão e essa mudança aí em relação aos contemporâneos, Escola de Frankfurt, né? Teoria crítica, assim, eu esperava muito, infelizmente não apareceu, mas felizmente aí teve o Foucault, a Hannah Arendt, Merleau-Ponty e o Gilles Deleuze. Viu, Dudu? Só o último recado, filosofia, ultimamente ela está muito conteudista, né? De 2009 para cá o Enem mudou muito. E aí, ó, vamos falar aí, ó, 2013, 14, cara, muita filosofia, muita filosofia. E, cara, é um negócio que tu pode tirar uma vantagem, né? Pensa ali na questão do Epicuro, que eu disse que teve 24% de acerto. Pelo amor de Deus, gente, não deu aí, ó, nem um quarto, né, de acerto. Cara, tira vantagem disso daí, meu. Esse Enem aqui, ele teve, portanto, aqui, ó, 6 questões de filosofia, certo? No passado a gente teve 5. Isso também pode ser questionável, né? Porque, pô, a filosofia ela tem um método mais maleável. Alguns vão dizer que foram 7 questões, porque tem a questão do Marcuse, tem outra que me escapa aqui agora. Mas, cara, no Enem aí de 2020 a gente teve 9 questões, tanto o PPL quanto o Enem normal. E, cara, 7 questões lá em 2019. Então, quer dizer, cara, é muita coisa, muita coisa. É uma baita de uma disciplina aí para tu tirar vantagem. Literalmente, essa é a questão, tu sair na frente. E aí, o que você achou do tema, mulher? O que você me diz do tema? E aí? Então, eu gostei, né? Eu acho que bastante gente gostou. Não sei, né? Que nessa hora sempre divide as opiniões, então, né? assim, ó, de maneira geral, o pessoal gostou. Eu acho que eles vieram de temas difíceis nas últimas. E esse tema foi, talvez, mais fácil. Aí você vai comentar mais do que eu. Aí que tá. Sim, dá pra gente considerar um tema mais fácil, tá? Esse é aquele momento que os estudantes eles estão saindo da prova meio que com baque, né? Porque o tema de redação é essa coisa da surpresa e tal. Eles não sabem nem direito o que pensar, como eles fizeram. Só que quando a gente que já tem alguma experiência de ver a prova do outro lado, de entender como ela é corrigida, como ela é vista, como ela é pensada, a gente percebe que esse tema, para além da abordagem dele, assim, para além do conteúdo dele, ele foi estruturado de uma forma que facilita muito a vida da galera. Porque ele é mais amplo. Falaram isso aqui. Que é isso, né? E aí, isso tem 2 medos, porque a galera, não sei se já apareceu aí, mas a galera fala assim, é fácil de tangenciar. Não, não é tão fácil assim de tangenciar, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o fato dele ser mais amplo faz com que ele seja mais permissivo, né? Então, assim, a galera fica assim, tá, acesso à cidadania, por exemplo, no ano passado. Não é que eu quero acesso, eu acesso a aquilo, é uma coisa muito objetiva. Quando você fala de valorização, que é o que veio esse ano, se tu falar em expansão, valorização. Se tu falar em exaltação, valorização. Se tu falar em reconhecimento, é valorização. Então tu podia abordar de várias formas que meio que todas elas estariam valendo. A própria ação dava muitos caminhos, né? Exato, exato. Da mesma forma, a gente diz que assim, existe um núcleo principal, que no caso eram as populações tradicionais, e existem outros núcleos que vão ali contemplar esse núcleo principal. O próprio núcleo principal, ele já dava muita possibilidade de abordagem. Por quê? Né? Aí a gente está com o rolo aí dos indígenas, dos não indígenas, eu falei só dos indígenas, que é uma coisa que a gente vai poder abrir um pouco mais. Claro. Só que ele dava muito essa ideia assim, uma coisa que eu pensei, para quem vive próximo dessas comunidades. Uma coisa que eu pensei, por exemplo, a gente está em Floripa, né? Sul da ilha, em Florianópolis, os pescadores artesanais. É um negócio que eu podia trazer aqui dentro do tema. Da mesma forma como nas distintas regiões do Brasil, quem vive com essas comunidades, quem vive com essas populações, também podia trazer isso para a sua redação, né? Então, sim, aquelas questões que a gente estudou, sim, aquelas questões que a gente viu, mas também essas relações mais próximas. E todas elas estavam valendo, né? Eu acho que essa é a questão que fez toda a diferença, assim, o fato de muita coisa valer pela amplitude que o tema deu. Eu tenho uma pergunta que eu vi aqui. Por essa amplitude ser maior, existe uma maior facilidade para fugir do tema? Óbvio, assim. O que acontece? Pegar uma água, agora me deu sede também. O que acontece? O Enem, fugir do tema é assim, ó, você ter falado hoje sobre o Dudu está com sede.
Entendi. Isso é fugir do tema, é ser completamente fora do que está pedido. Existe uma coisa que é o tangenciamento, mas a mínima menção ao tema já faz com que o aluno não tangencie. Ou seja, em algum momento do teu texto, qualquer lugar do texto, tem a palavra valorização ou qualquer palavra que se relacione com ela, né? Então, como essas que eu falei agora, tem a expressão populações tradicionais e tem a palavra desafio ou qualquer outra que se relacione a ela, como problema ou tantas outras, já não tangenciou. Entendi. Só ter essas palavras já não tangenciou. E isso vai resolver a questão de muita gente que, nesse meio tempo, eu já vi, talvez já tenha sido aí essas perguntas também, muita gente estava falando, né, sobre a relação de, eu só falei dos indígenas, né, eu fiz recorte só dos indígenas. Bastante. Né? Ou só dos indígenas, só dos quilombolas, foram esses que mais apareceram. Talvez, tipo, plural, populações tradicionais, eles abordaram apenas um grupo. Isso. E aí que tá. O primeiro texto motivador, ele podia ser lido de maneiras distintas, né? Então, assim, o primeiro texto motivador, ele falava assim, quando a gente pensa em populações tradicionais, a gente pensa nos indígenas e nos quilombolas, mas não são só esses, né? E aí você podia entender, eles querem que eu fale dos outros. Ou não, porque ele falava assim, os primeiros que vêm à cabeça são os indígenas e quilombolas. Então ele já estava meio que dizendo assim, eu sei que o que vocês vão falar é isso, né? Eu sei que vocês vão focar nos indígenas porque é isso que vem à cabeça. Porque eles são. Exato. E aí já estava meio que dada essa possibilidade, como eu falo para eles. O texto motivador vai dizer o caminho que você precisa seguir. Então lá dizia, né, trazia essa relação assim de, olha, esses são os que a gente mais lembra, então não tem problema. Se você focou os 2 parágrafos, por exemplo, trazendo as populações indígenas e colocando assim, as populações indígenas enquanto população tradicional, fechou. Ou se lá na tua introdução tu falou, população tradicional, como a população indígena, tá tudo certo. Moral da história.